Capítulo 4: Estratégias da mente para evitar o agora. Pergunta: muito embora eu possa aceitar totalmente que, em última análise, o tempo seja uma ilusão, que diferença fará isso na minha vida? Continuo a ter de viver num mundo completamente dominado pelo tempo. Resposta: concordar a nível intelectual não passa de mais uma crença e não fará muita diferença na sua vida. Para entender esta verdade, você terá de a viver. Quando cada célula do seu corpo estiver tão presente que você a sente vibrar de vida, e quando sentir cada momento dessa vida como sendo a alegria do ser, então poderá dizer que está livre do tempo. Pergunta: mas vou continuar a ter de pagar as contas de amanhã, e vou continuar a envelhecer, e vou morrer como qualquer outra pessoa. Portanto, como poderia eu algum dia dizer que estou livre do tempo? Resposta: o problema não são as contas de amanhã, a morte do corpo físico não é um problema, a perda do agora é que é o problema. Ou antes, a ilusão central que transforma uma mera situação, um simples acontecimento ou uma emoção, num problema pessoal e num sofrimento. A perda do agora é a perda do ser. Estar livre do tempo é estar livre da necessidade psicológica do passado para formar a sua identidade e do futuro para atingir a sua realização pessoal. Representa a mais profunda transformação da consciência que possa imaginar. Em alguns casos raros, esta mudança na consciência acontece espetacular e radicalmente de uma vez por todas. Quando é assim, acontece geralmente através de uma rendição total no meio de intenso sofrimento. A maioria das pessoas, no entanto, tem de se esforçar para a atingir. Quando tiver os seus primeiros vislumbres do estado intemporal da consciência, começará a oscilar entre as dimensões do tempo e da presença. Primeiro perceberá quão raramente a sua atenção está verdadeiramente no agora. Mas saber que não está presente é um grande sucesso. Esse saber é presença, mesmo se inicialmente só dura alguns segundos em termos de tempo cronológico. Depois, com frequência crescente, você decide concentrar a sua consciência no momento presente em vez de no passado ou no futuro, e sempre que se apercebe de que perdeu o agora, será capaz de permanecer nele não apenas por alguns segundos, mas por períodos mais longos, de acordo com a perspectiva cronológica exterior. Portanto, antes de estar firmemente estabelecido no estado de presença, ou seja, antes de estar plenamente consciente, alterna durante algum tempo entre a consciência e a inconsciência, entre o estado de presença e o estado de identificação com a mente. Perde-o agora e recupera-o constantemente. Finalmente, a presença torna-se o seu estado predominante. Para a maioria das pessoas, a presença nunca é sentida, ou só é acidental e brevemente em raras ocasiões, sem que seja reconhecida. A maior parte dos seres humanos alterna não entre consciência e inconsciência, mas unicamente entre vários níveis diferentes de inconsciência. Pergunta: o que quer dizer com diferentes níveis de consciência? Resposta: como provavelmente deve saber, quando dorme, está constantemente a alternar entre as fases do sono sem sonhos e o estado de sonho. Do mesmo modo, enquanto acordada, a maioria das pessoas alterna apenas entre a inconsciência comum e a inconsciência profunda. Aquilo a que eu chamo inconsciência comum significa estar identificado com os seus processos de pensamento e as suas emoções, as suas reações, os seus desejos e aversões. É o estado normal da maioria das pessoas. Nesse estado você é dirigido pela mente egoica e não tem conhecimento do ser. É um estado não de dor aguda, de infelicidade, mas de um quase contínuo nível interior de mal-estar, de descontentamento, de enfado, de nervosismo. Uma espécie de ruído fundo. Talvez você não se aperceba disso, por tal fazer parte da vida normal. Da mesma forma que só se apercebe de um ruído fundo, baixo e constante, como por exemplo o zumbir de um ar-condicionado quando este para. E quando ele para de repente, há uma sensação de alívio. Muitas pessoas usam o álcool, as drogas, o sexo, a comida, o trabalho, a televisão ou mesmo o ir às compras como um analgésico, uma tentativa inconsciente de remover o mal-estar básico.
Quando tal acontece, uma atividade que poderia ser muito agradável se fosse usada com moderação, fica imbuída de uma qualidade compulsiva ou de habituação. E tudo o que se consegue obter é um sintoma de alívio de duração extremamente curta. O mal-estar da inconsciência comum transforma-se na dor da inconsciência profunda, num estado mais agudo e mais óbvio de sofrimento ou de infelicidade, quando as coisas correm mal, quando o ego está ameaçado ou quando existe algum desafio, alguma ameaça ou alguma perda de relevo, reais ou imaginários, na sua situação de vida ou algum conflito num relacionamento. É uma versão intensificada da inconsciência comum, diferente dela não em espécie, mas em grau. Na inconsciência comum, a resistência habitual ao que é ou a sua recusa criam um mal-estar e o descontentamento que a maioria das pessoas aceita como fazendo parte da vida normal. Quando a resistência se intensifica através de algum desafio ou ameaça ao ego, cria-se uma intensa negatividade, como por exemplo a ira, o medo agudo, a agressão, a depressão, etc. A inconsciência profunda significa muitas vezes que o corpo de dor foi desencadeado e que você se está a identificar com ele. A violência física seria impossível sem uma inconsciência profunda. Também pode ocorrer facilmente sempre que e onde quer que alguma multidão, ou até mesmo toda uma nação, gerar um campo de energia negativa. O melhor indicador do seu nível de consciência é a maneira como lida com os desafios da vida, quando eles surgem. Através desses desafios, uma pessoa já inconsciente tem tendência para se tornar ainda mais profundamente inconsciente, e uma pessoa consciente mais intensamente consciente. Poderá utilizar um desafio para despertar e poderá deixar que ele o leve para um sono ainda mais profundo. O sonho da inconsciência comum transforma-se então num pesadelo. Se não puder estar presente, mesmo em circunstâncias normais, como por exemplo, quando está sentado numa sala a passear pelos bosques ou a falar com alguém, é porque certamente não será capaz de ficar consciente quando alguma coisa correr mal, ou se vir confrontado com pessoas ou situações difíceis, com perdas ou ameaças de perda. Você é então dominado por uma reação que, em último caso, é sempre uma forma de medo, e é arrastado para uma inconsciência profunda. Tais desafios serão os seus testes, e só a maneira como os enfrenta mostrará a si e aos outros onde você se encontra no que respeita ao seu estado de consciência, e não o tempo que consegue ficar sentado de olhos fechados ou as visões que tem. Por conseguinte, é essencial que você esteja mais consciente na sua vida em situações comuns, quando tudo corre relativamente bem. Assim aumenta o seu poder de presença, que irá gerar um campo de energia de alta frequência vibratória em si e à sua volta. Nenhuma inconsciência, nenhuma negatividade, nenhuma discórdia ou violência poderão entrar nesse campo e sobreviver, tal como as trevas não podem sobreviver na presença da luz. Quando aprender a ser o observador dos seus pensamentos e das suas emoções, o que faz parte integral do estar presente, poderá ficar surpreendido quando, pela primeira vez, tomar conhecimento do ruído de fundo da inconsciência comum e compreender quão raramente você se sente realmente à vontade consigo próprio, se é que alguma vez se sente. Ao nível do seu pensamento, descobrirá uma grande resistência na forma de julgamento, de descontentamento e de projeção mental para fora do agora. Ao nível emocional, haverá uma corrente subjacente de mal-estar, de tensão, de enfado ou de nervosismo. Ambos são aspectos da mente no seu habitual modo de resistência. Pergunta: que procuram eles? Resposta: um dos seus livros, Carl Jung fala de uma conversa que teve com um chefe nativo americano que lhe fez notar que, na sua opinião, os homens brancos possuem rostos tensos, um olhar fixo e um comportamento cruel. Dizia ele: andam sempre à procura de alguma coisa. Que procuram eles? Os homens brancos querem sempre alguma coisa. Estão sempre inquietos e insatisfeitos. Não sabemos o que querem. Pensamos que são loucos. É evidente que a corrente subjacente de permanente mal-estar começou muito antes do aparecimento da civilização industrial ocidental.
Mas na civilização ocidental, que agora cobre praticamente todo o globo, incluindo a maior parte do Oriente, manifesta-se de uma forma aguda sem precedentes. Já existia no tempo de Jesus e existia 600 anos antes, no tempo do Buda, e muito antes dele. Por que estáis sempre tão ansiosos? Perguntou Jesus aos discípulos. Poderá um pensamento ansioso acrescentar um único dia à vossa vida? E Buda ensinou que a raiz do sofrimento deve ser procurada no nosso incessante querer e ansiar por mais. A resistência ao agora como disfunção coletiva está intrinsecamente ligada à perda de consciência do ser e está na base da nossa desumanizada civilização industrial. A propósito, Freud também reconheceu a existência dessa corrente subjacente de mal-estar e escreveu sobre ela no livro Civilization and its Discontents, mas não reconheceu a verdadeira raiz do mal-estar e não conseguiu compreender que é possível libertar-se dele. Esta disfunção coletiva criou uma civilização muito infeliz e extraordinariamente violenta, que se tornou uma ameaça não apenas para si própria, mas também para a vida no planeta. Pergunta: e então, como podemos ver nos livros deste tormento? Resposta: tornando-o consciente. Observa as muitas maneiras como o mal-estar, o descontentamento e a tensão nascem dentro de si através de críticas desnecessárias, da resistência ao que é e da recusa do agora. Qualquer coisa que seja inconsciente desfaz quando você a ilumina com a luz da consciência. Assim que souber desfazer a inconsciência comum, a luz da sua presença brilhará de forma mais intensa e será muito mais fácil lidar com a inconsciência profunda sempre que sentir a sua força. No entanto, a inconsciência comum poderá não ser fácil de detectar ao princípio por ser tão normal. Habitue-se a controlar o seu estado mental e emocional pela observação de si próprio. Sinto-me à vontade neste momento? É uma boa pergunta para fazer a si próprio. Com frequência, ou poderá perguntar: o que se passa dentro de mim neste momento? Esforce-se por se interessar tanto pelo seu interior como pelo seu exterior. Se conseguir corrigir o interior, o exterior seguir-se-á. A realidade primária está dentro, a realidade acessória está fora. Mas não responda imediatamente a tais perguntas. Dirija a sua atenção para dentro. Olhe para dentro de si. Que espécie de pensamentos produz a sua mente? O que sente? Dirija a sua atenção para o corpo. Há nele alguma tensão? Assim que detectar que há um baixo nível de descontração, que o ruído de fundo está a aumentar, veja de que maneira está a resistir ou a recusar a vida, a recusar o agora. Há muitas maneiras de as pessoas resistirem inconscientemente ao momento presente. Vou dar alguns exemplos. Com a prática, o seu poder de auto-observação, de controlar o seu estado interior, ficará mais apurado. Você sente ressentimento por fazer o que está a fazer? Talvez o sinta no seu trabalho, ou talvez tenha concordado em fazer determinada coisa e esteja a fazê-la. Mas uma parte de si ressente-se e resiste. Sente algum ressentimento escondido em relação a alguma pessoa da sua família? Sabe que a energia que emana tem efeitos tão prejudiciais que na realidade você se está a contaminar a si mesmo, assim como a todos os que rodeiam? Examine bem o seu íntimo. Existe aí nem que seja um mero vestígio de ressentimento, de má vontade? Se sim, observe-o tanto a nível mental como a nível emocional. Que pensamento está a sua mente a criar à volta dessa situação? Depois, olhe para a emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos. Sinta a emoção. Parece-lhe agradável ou desagradável? Será essa a energia que você realmente decidiu ter dentro de si?
Tem alguma opção? Talvez você esteja a ser usado, talvez aquilo que faz seja entediante, talvez a pessoa da sua família seja desonesta, irritante ou inconsciente, mas tudo isso é irrelevante. Que os seus pensamentos e emoções sobre essa situação tenham ou não fundamento não tem qualquer importância. O facto é que você está a resistir ao que é. Está a fazer um inimigo do momento presente. Está a criar infelicidade. O conflito entre o interior e o exterior. A sua infelicidade está a poluir não apenas o seu próprio interior e o dos que o rodeiam, mas também a psique coletiva humana, da qual você é parte inseparável. A poluição do planeta é apenas um reflexo exterior de uma poluição psíquica interior. Milhões de indivíduos inconscientes que não assumem a responsabilidade do seu espaço interior. Ou você deixa de fazer aquilo que está a fazer, ou fala com a pessoa em questão e exprime tudo o que sente, ou então tente se libertar da negatividade que a sua mente criou à volta da situação e que não serve absolutamente para nada, a não ser para fortalecer o falso sentido do eu. É importante que reconheça a sua futilidade. A negatividade nunca é a maneira ideal de lidar com qualquer situação. De facto, na maioria dos casos, ela mantém-no preso nessa situação, impedindo que tenham lugar mudanças reais. Tudo o que for feito com energia negativa será contaminado por ela, e a seu tempo dará origem a mais dor, a mais infelicidade. Além do mais, qualquer estado interior negativo é contagioso. A infelicidade espalha-se mais facilmente do que uma doença física. Através da lei da ressonância, ela desencadeia e alimenta a negatividade latente nos outros, a menos que estes lhe sejam imunes, isto é, sejam altamente inconscientes. Você está a poluir o mundo ou a limpá-lo? Só você e mais ninguém é responsável pelo seu espaço interior, tal como é responsável pelo planeta. Tal como no interior, assim também no exterior, se os seres humanos limparem a poluição interior, então também deixarão de criar poluição exterior. Pergunta: e como nos podemos libertar da negatividade conforme sugere? Resposta: libertando-nos. Como é que você se vê livre de uma brasa que segura na mão? Como é que se vê livre de uma bagagem pesada e inútil que esteja a transportar? Reconhecendo que não quer continuar a sofrer a dor ou a transportar o fardo e depois libertando-se. A inconsciência profunda, como por exemplo o corpo de dor ou outras dores profundas, como por exemplo a perda de um ente querido, precisam geralmente de ser transmutados através da aceitação associada à luz da sua presença, da sua atenção contínua. Podemos nos libertar de muitos padrões de inconsciência comum assim que soubermos que não os queremos e que não precisamos mais deles. Quando compreendermos que temos uma escolha, que não somos apenas um conjunto de reflexos condicionados. Tudo isso significa que somos capazes de aceder ao poder do agora. Sem ele, não temos escolha. Pergunta: quando se refere a algumas emoções como sendo negativas, não está a criar uma polaridade mental do bem e do mal, como explicou atrás? Resposta: não. A polaridade foi criada numa fase anterior, quando a sua mente julgava o momento presente como mau. Esse julgamento criou então a emoção negativa. Pergunta: mas se refere a algumas emoções como sendo negativas, não estará na verdade a dizer que elas não deviam existir, que não é correto sentir essas emoções? Na minha opinião, deveríamos simplesmente aceitar qualquer emoção que surja, em vez de a considerarmos má ou dizermos que não deveríamos senti-la. É bom que se sinta ressentimento, é bom que se sinta ira, irritação, mau humor, ou seja, o que for. De outro modo estaríamos em depressão, conflito interior ou recusa. Tudo é bom exatamente como é. Resposta: claro! Sempre que existir um padrão da mente, uma emoção ou uma reação, aceite-os. Você não estava suficientemente consciente para escolher. Não estou a julgar, estou simplesmente a enunciar um facto. Se você tivesse uma opção, ou se compreendesse que tem uma opção, escolheria o sofrimento ou a alegria, o bem-estar ou o mal-estar, a paz ou o conflito.
Escolheria um pensamento ou um sentimento que o separa do seu estado natural de bem-estar, da alegria da vida interior? São estes os sentimentos a que eu chamo negativos, o que simplesmente significa mau. Não no sentido de serem de alguma forma incorretos, mas simplesmente maus no sentido factual, como uma dor de estômago. Como é que é possível, no século XX, os seres humanos nos tenham... Como é possível que só no século XX os seres humanos tenham morto mais de 100 milhões dos seus semelhantes? Seres humanos a infligirem uns aos outros um sofrimento de tal magnitude ultrapassa tudo o que se possa imaginar. Isso sem levar em conta a violência mental, emocional e física, a tortura, a dor e a crueldade que eles continuam a infligir uns aos outros, assim como a outros seres vivos diariamente. Será que agem desta maneira por estarem em contacto com o seu estado natural, a alegria da vida interior? Claro que não. Só pessoas que estejam num estado profundamente negativo, que se sintam realmente muito mal, criariam uma realidade semelhante como reflexo daquilo que sentem. Agora, essas pessoas estão empenhadas na destruição da natureza e do planeta que as sustenta. É incrível, mas é verdade. A espécie humana está perigosamente louca e muito doente. Não é um juízo, é um facto. Também é um facto que a saúde mental se esconde por trás da loucura. A cura e a redenção estão sempre ao nosso alcance. Voltando especificamente ao que você disse, é sem dúvida verdade que quando você aceita o seu ressentimento de mau humor, ira e assim por diante, essa emoção deixa de controlar a sua ação e torna-se menos provável que você a projete nos outros. Mas pergunto-me se não estará a enganar-se a si próprio. Quando se pratica durante algum tempo a aceitação, como você fez, chega uma altura em que sentirá a necessidade de atingir o patamar seguinte, onde deixam de ser criadas essas emoções negativas. Se assim não for, a sua aceitação tornar-se-á uma mera classificação mental que permite que o seu ego continue a comprazer-se com a infelicidade, fortalecendo assim a sua sensação de separação das outras pessoas, do seu meio envolvente, do seu aqui e agora. Como sabe, a separação é a base da sensação de identidade do ego. Uma verdadeira aceitação transmutaria imediatamente esses sentimentos. Se soubesse a um nível profundo que tudo está bem, como disse, o que não deixa de ser verdade, acha que teria esses sentimentos negativos à partida. Sem juízos, sem resistência ao que é, eles não surgiriam. Você tem uma ideia na sua mente de que tudo está bem, mas bem no fundo não acredita verdadeiramente nisso, e portanto os velhos padrões mentais e emocionais de resistência continuam no lugar. É isso que o fez sentir-se mal. Pergunta: isso também é bom? Resposta: está a defender o seu direito a ser inconsciente, o seu direito a sofrer? Não se preocupe, ninguém o privará disso. Se descobrisse que determinada espécie de alimentos lhe faz mal, continuaria a comê-los e a afirmar que é bom sentir-se mal. Pergunta: poderia dar mais exemplos da inconsciência comum? Veja se consegue apanhar a lamentar-se, quer por palavras, quer por pensamentos, por causa de determinada situação em que se encontra, de algo que as outras pessoas fazem ou dizem, do seu meio envolvente, da sua situação de vida ou até mesmo por causa do tempo. Uma lamentação é sempre uma não aceitação daquilo que é. Nem traz consigo necessariamente uma carga negativa inconsciente. Quando você se lamenta, está-se a fazer de vítima, mas quando você se defende, está a reivindicar o seu poder. Por isso, muda a situação tomando providências, defendendo-se, se for necessário ou possível, deixe a situação ou aceite-a. Ter qualquer outra atitude é insensato. De certa forma, a inconsciência comum está sempre ligada à recusa do agora. O agora, evidentemente, também significa o aqui. Estará a resistir ao seu aqui e agora? Há pessoas que só estão bem onde não estão. O seu aqui nunca é suficientemente bom. Observe-se a si próprio para descobrir se é esse o seu caso. Esteja onde estiver, esteja lá plenamente.
Se achar que o seu aqui e agora é intolerável e o deixa infeliz, tem três opções à escolha: ou se afasta da situação ou a muda, ou a aceita totalmente. Se quiser ser responsável pela sua vida, tem de escolher uma dessas três opções. E tem de escolher agora. Mais tarde, lidará com as consequências. Nada de desculpas, nada de negatividade, nada de poluição psíquica. Mantenha limpo o seu espaço interior. Se tomar quaisquer providências, deixar ou mudar a sua situação, liberte-se primeiro da negatividade se for de todo possível. Agir com base na intuição do que é necessário é sempre mais eficaz do que agir com base na negatividade. Muitas vezes qualquer ação é preferível à apatia, especialmente se você se encontrar há muito numa situação que o faz infeliz. Se cometer um erro, pelo menos aprenderá alguma coisa, e nesse caso deixará de ser um erro. Se continuar preso na situação que o faz infeliz, não aprenderá nada. Estará o medo a impedi-lo de agir? Reconheça o medo, observe-o atentamente. Dê-lhe toda a sua atenção, esteja plenamente presente com ele. Agir assim cortará o elo entre o medo e o seu pensamento. Não deixe que o medo surja na sua mente. Use o poder do agora. O medo não pode prevalecer contra ele. Se não houver realmente nada que você possa fazer para mudar o seu aqui e agora, e se não se conseguir afastar da situação, então aceite o seu aqui e agora totalmente, libertando-se de toda a resistência interior. O eu falso e infeliz que adora sentir-se infeliz e ressentido, ou ter pena de si próprio, deixa de poder sobreviver. Chama-se a isto rendição. Render-se não é fraqueza, há nisso uma grande força. Só uma pessoa que se rende tem poder espiritual. Através da rendição você liberta-se internamente da situação. Verá então que a situação muda sem qualquer esforço da sua parte. De qualquer maneira você estará livre. Haverá alguma coisa que devesse estar a fazer, mas não está? Levante-se e faça agora. Ou então aceite totalmente a sua inatividade, a sua preguiça ou a sua passividade neste momento, se for essa a sua decisão. Seja o mais preguiçoso e apático possível. Se entregar à preguiça, é provável que se liberte dela mais rapidamente. Seja como for, não haverá nenhum conflito interior, nenhuma resistência, nenhuma negatividade. Está com stress. Está tão preocupado em chegar ao futuro que o presente fica reduzido a um meio para lá chegar. O stress é provocado pelo estar aqui querendo estar além, estar no presente querendo estar no futuro. É uma decisão que o desfaz por dentro. Criar e viver com uma tal decisão interior é insensatez. O facto de todas as outras pessoas fazerem a mesma coisa não a torna menos insensata. Se vir obrigado a isso, ande depressa, trabalhe depressa, corra, mas não se projete no futuro e não resista ao presente. E quando andar, trabalhar, correr, faça-o totalmente. Desfrute da corrente energia, da alta energia desse momento. Então já não estará com stress, já não estará a dividir-se em dois. Isso libertá-lo-á do stress e da necessidade de se dividir em dois. Ele pode libertar-se de tudo e sentar-se num banco de jardim. Mas quando o fizer, observe atentamente a sua mente. Talvez ela lhe diga: devia estar a trabalhar. Estás a perder o teu tempo. Observe a mente e sorria-lhe. Será que o passado absorve grande parte da sua atenção? Você fala e pensa com frequência no seu passado, quer positiva, quer negativamente. Nas grandes coisas que realizou, nas suas aventuras e experiências, ou na sua história de vítima e nas coisas terríveis que lhe fizeram, ou talvez nas coisas que fez aos outros. Os seus pensamentos estão a criar sentimentos de culpa, orgulho, ressentimento, ira, mágoa ou autocomiseração. Se assim for, você está não só a reforçar uma falsa sensação de eu, mas também a acelerar o processo de envelhecimento do seu corpo, criando uma acumulação de passado na sua psique.
pode verificar que isso acontece às pessoas que têm uma forte tendência para se agarrarem ao passado. Morra para o passado a cada instante. Você não precisa dele. Invoque-o apenas quando isso for absolutamente relevante para o presente. Sinta o poder deste momento e a plenitude do ser. Sinta a sua presença. Está preocupado? Pensa constantemente nos problemas que possam surgir. Isso acontece porque você se está a identificar com a sua mente, que se projeta numa situação imaginária futura e dá origem ao medo. Não existe nenhuma maneira de enfrentar essa situação porque ela não existe. É um fantasma mental. Para parar com essa insensatez que corrói a saúde e a vida, basta que reconheça o momento presente. Concentre-se na sua respiração. Sinta o ar a entrar e a sair do seu corpo. Sinta o seu campo de energia interior. Tudo aquilo com que terá de lidar e que terá de enfrentar na vida real, por oposição a projeções imaginárias da mente, é este momento. Pergunta a si próprio que problema tem neste preciso momento, não no ano que vem, não amanhã ou daqui a 5 minutos. O que há de errado com este momento? Você poderá sempre enfrentar o agora, mas nunca poderá enfrentar o futuro, nem tem de o fazer. A resposta, a força, a ação correta ou o recurso estarão presentes quando precisar deles e não antes nem depois. Um dia vou conseguir. Estará a sua meta a ocupar a sua atenção de tal forma que você reduz o momento presente a um meio para alcançar um fim? Estará isso a retirar alegria à sua ação? Estará à espera para começar a viver? Se desenvolver um padrão de mente deste tipo, não importa o que realizar ou obtiver. O presente nunca será suficientemente bom. O futuro parecerá sempre melhor. É uma fórmula perfeita para a insatisfação permanente e a frustração, não lhe parece? Você costuma ficar à espera? Quanto tempo da sua vida já passou à espera? Aquilo a que eu chamo esperar pouco é esperar na fila da estação dos Correios, num engarrafamento de trânsito, num aeroporto, ou esperar que alguém chegue para terminar o trabalho e assim por diante. Esperar muito é esperar pelas próximas férias, por um emprego melhor, que as crianças cresçam, que surja algum relacionamento significativo, que se atinja a iluminação. Não é raro as pessoas passarem a vida toda à espera do começar a viver. Esperar é um estado da mente. Significa basicamente que você deseja o futuro, que não deseja o presente. Não quer o que já tem e quer o que ainda não tem. Ao esperar, está a criar inconscientemente um conflito interno entre o seu aqui e agora, onde não quer estar, e o futuro projetado onde quer estar. O que reduz significativamente a qualidade de vida, fazendo-o perder o presente. Não há nada de errado em esforçar-se por melhorar a sua situação de vida. É possível melhorar a sua situação de vida, mas não melhorar a sua vida. A vida é primária, a vida é o seu mais profundo ser interior. É inteira, completa, perfeita. A sua situação de vida consiste nas suas circunstâncias e nas suas experiências. Não há nada de errado em estabelecer metas e fazer esforços para as atingir. O erro reside em usar isso como um substituto para o sentimento da vida, do ser. O único acesso a este sentimento é o agora. Se você se concentrar apenas no futuro, será como um arquiteto que não presta atenção às fundações de uma construção, mas passa o tempo todo a trabalhar na superestrutura. Por exemplo, muitas pessoas estão à espera da prosperidade. Esta pode não chegar no futuro. Quando você honra, reconhece e aceita plenamente a sua realidade presente, onde está, quem é, o que está a fazer neste preciso momento, quando aceita plenamente o que já tem, então mostra-se agradecido pelo que já tem.
agradecido pelo que é, agradecido por ser. A gratidão pelo momento presente e a plenitude da vida presente constituem a verdadeira prosperidade. Não pode chegar no futuro. Então, a seu tempo, essa prosperidade manifestar-se-á de várias maneiras. Se mostrar insatisfeito com o que já tem, ou mesmo frustrado ou irado por causa daquilo que lhe falta neste momento, isso poderá levá-lo a procurar enriquecer. Mas mesmo que você venha a ganhar milhões, continuará sempre a sentir a condição interior de falta e no fundo continuará a não se sentir realizado. Poderá ter muitas experiências emocionais que o dinheiro pode comprar, mas elas são passageiras e deixam-no sempre com uma sensação de vazio e com a necessidade de ter mais prazeres físicos ou psicológicos. Você não habitará no ser e por isso não sentirá a plenitude da vida agora, que é a verdadeira prosperidade. Assim sendo, liberte-se da espera enquanto estado mental. Quando der consiga começar a esperar, limite-se a ser. Pare imediatamente e entre no momento presente. Sinta prazer em ser. Se estiver presente, nunca terá necessidade de esperar por nada. Por isso, na próxima vez que alguém lhe disser "Desculpa ter-te feito esperar", poderá responder: "Não faz mal, não estive à espera. Estive aqui a desfrutar de mim próprio, na alegria do meu próprio eu." Estas são apenas algumas das estratégias habituais da mente para recusar o momento presente, que fazem parte da inconsciência comum. Passam facilmente despercebidas por serem parte integrante da vida normal. O ruído de fundo do perpétuo descontentamento. Mas quanto mais você praticar o controle do seu estado mental e emocional interior, mais fácil será para si perceber que se ficou preso na armadilha do passado ou do futuro. Ou seja, estar inconsciente e despertar do sonho do tempo para entrar no presente. Mas tenha cuidado. O eu falso, o infeliz, identificando-se com a mente, vive do tempo. Ele sabe que o momento presente é a sua própria morte e por isso sente-se ameaçado por ele. Fará tudo o que puder para o fazer sair dele. Tentará mantê-lo preso na armadilha do tempo. Pergunta: estou a ver que o que você está a dizer é verdade, mas continuo a pensar que temos de ter um objetivo na jornada da nossa vida. De outro modo andaríamos à deriva, e um objetivo significa o futuro, não é verdade? Como conciliar isso com o viver no presente? Resposta: quando viaja é certamente útil saber onde vai, ou pelo menos saber em que direção está a ir. Mas não se esqueça, a única coisa que é real acerca da sua viagem é o passo que está a dar neste momento. Isso é a única coisa que existe. A jornada da sua vida tem uma finalidade exterior e uma finalidade interior. A finalidade exterior é atingir a sua meta ou o seu destino, o que evidentemente significa o futuro. Mas se o seu destino ou os passos que vai dar no futuro ocuparem tanto a sua atenção que se tornam mais importantes para si do que o passo que está a dar agora, então passará completamente ao lado da finalidade interior da jornada, que não tem nada a ver com o destino da sua jornada ou com aquilo que você faz, mas tem tudo a ver com a forma como o faz. Não tem nada a ver com o futuro, mas tem tudo a ver com a qualidade da sua consciência neste momento. A finalidade exterior pertence à dimensão horizontal do espaço e do tempo. A finalidade interior diz respeito a um aprofundamento do seu ser na dimensão vertical do agora intemporal. A sua jornada exterior pode ter 1 milhão de passos, a sua jornada interior tem um único, o passo que você está a dar neste preciso momento. À medida que se vai tornando consciente deste passo único, verá que ele já contém dentro de si todos os outros passos e também o destino. Este passo único transforma-se então numa expressão da perfeição, num ato de grande beleza e qualidade. Ele leva-o para dentro do ser, e a luz do ser brilhará através dele. É ao mesmo tempo a finalidade e a realização da sua jornada interior, a jornada para dentro de si próprio.
Pergunta: é importante realizarmos a nossa finalidade exterior? Termos sucesso ou insucesso no mundo? Resposta: será importante para si enquanto não entender a sua finalidade interior. Afinal de contas, a finalidade exterior não passa de um jogo que você poderá continuar a jogar simplesmente porque sente prazer nele. Também é possível falhar completamente na sua finalidade interior, ou vice-versa, o que na verdade é muito mais comum. Riqueza exterior e pobreza interior. Ou ganhar o mundo e perder a alma, como disse Jesus. Evidentemente, e em última análise, cada finalidade exterior está condenada a falhar mais cedo ou mais tarde, simplesmente porque está sujeita à lei da impermanência de todas as coisas. Quanto mais cedo você compreender que a finalidade exterior não lhe poderá dar uma satisfação duradoura, melhor. Quando você conhecer as limitações da sua finalidade exterior, desistirá da expectativa irrealista de ela o satisfazer e submetê-la à sua finalidade interior. Pergunta: disse que pensar ou falar desnecessariamente sobre o passado é uma das maneiras de evitarmos o presente. Mas para além do passado, de que nos lembramos e com o qual talvez nos identifiquemos, não haverá um outro nível do passado que está mais enraizado em nós? Estou a falar do passado inconsciente, aquele que condiciona as nossas vidas, especialmente através de experiências da nossa primeira infância, talvez mesmo de experiências de vidas passadas. E depois há os nossos condicionamentos culturais, os que têm a ver com o local e com o tempo em que vivemos. Todas essas coisas determinam a forma como vemos o mundo, como reagimos, como pensamos, que tipo de relacionamento temos, como vivemos as nossas vidas. Como podemos nós algum dia ter consciência de tudo isso? Quanto mais libertarmos-nos disso? Quanto tempo levaria? E mesmo que o conseguíssemos, o que restaria? Resposta: o que resta quando a ilusão acaba? Não há necessidade de investigar o passado inconsciente que há dentro de si, exceto quando ele se manifesta neste momento como um pensamento, uma emoção, um desejo, uma reação ou uma qualquer coisa externa que lhe aconteça. O desafio do presente revelará seja o que for que precise de saber sobre o passado inconsciente que há dentro de si. Se remexer no passado, ele tornar-se-á um poço sem fundo. Haverá sempre mais. Poderá pensar que precisa de mais tempo para compreender o passado ou para se libertar dele. Por outras palavras, que o futuro acabará por o libertar do passado. Isso é uma ilusão. Só o presente o poderá libertar do passado. O tempo não o poderá libertar do tempo. Aceda ao poder do agora. É essa a chave. Pergunta: o que é o poder do agora? Resposta: não mais do que o poder da sua presença, da sua consciência libertada de formas de pensamento. Portanto, lide com o passado ao nível do presente. Quanto mais atenção der ao passado, mais energia lhe incute e mais provável é que você construa um eu a partir dele. O que eu quero dizer é que a atenção ao presente é essencial, mas não para o passado como tal. Preste atenção ao presente, preste atenção ao seu comportamento, às suas reações, aos seus estados de espírito, pensamentos, emoções, medos e desejos, à medida que eles ocorrem no presente. Isso é o passado dentro de si. Se você conseguir estar suficientemente presente para observar atentamente todas essas coisas, não de maneira crítica ou analítica, mas sem julgar, então estará a lidar com o passado e a libertar-se dele através do poder da sua presença. Você não se pode descobrir a si próprio através do passado. Você descobre-se a si próprio concentrando-se no presente. Pergunta: então não é útil conhecermos o passado e compreendermos assim a razão por que fazemos certas coisas, reagimos de determinada maneira? Ou porque é que criamos o nosso tipo pessoal de drama, de padrões nos relacionamentos, etc? Resposta: à medida que se tornar mais consciente da sua realidade presente, poderá de repente ter certos vislumbres das causas dos seus condicionalismos, em casos particulares. Por exemplo,
Pode perceber porque é que os seus relacionamentos seguem determinados padrões e poderá lembrar-se de coisas que aconteceram no passado ou vê-las mais nitidamente. Isso é ótimo e poderá ser útil, mas não é essencial. O que é essencial é a sua presença consciente. É isso que suprime o passado. É esse o agente transformador. Portanto, não procure compreender o passado. Limite-se a ser tão presente quanto possível. O passado não pode sobreviver na sua presença. O passado só pode sobreviver na sua ausência.